começarmos, né? Então, o nosso devocional de hoje, 1 Coríntios, capítulo de número 9. Hoje eu quero trazer para vocês as lições espirituais voltadas, né, na vida de um atleta, que é onde Paulo vai fazer essa comparação aqui, né, citando o atleta no capítulo de número 9, versículo de número 25. E sobre isso nós vamos falar hoje. Amém? Deixa eu deixar aqui para ficar mais pertinho o chat, para eu conseguir ver vocês. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, ore comigo, amém? Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco aqui diante de Ti, Pai, consagrando, Pai, esta live, consagrando a minha vida, consagrando também a vida de cada um, Pai, que está aqui assistindo e daqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor, de uma forma grandiosa, venha alcançar as nossas vidas. Eu intercedo, Pai, e apresento as nossas vidas diante de Ti. Dou graças a Ti por ter renovado o meu fôlego de vida, por ter renovado o fôlego de vida de cada uma destas pessoas que aqui estão. O Senhor, Pai, nos deu hoje mais uma demonstração da grandeza do Teu amor e da Tua fidelidade para conosco. E nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, neste momento separado, reservado para o Senhor, declarando a nossa gratidão, declarando o nosso amor, a nossa dependência para contigo. Eu convido a doce e amorosa presença do amigo Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Nossa vida pertence ao Senhor. O controle desta live é Teu, Espírito Santo. O controle da nossa vida também é Teu, Espírito Santo. Faça o que lhe apraz, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Manifesta a Tua presença, fala no mais profundo da nossa alma, a fim de que nós venhamos guardar esta palavra e viver ela todos os dias, até que o Senhor volte e nos encontre como noiva lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Que mediante, Pai, toda a nossa entrega, toda a nossa dedicação, toda a nossa renúncia, todo o nosso sacrifício, quantas, Pai, das Suas filhas que aqui estão, Pai, tem renunciado, tem sacrificado, tem tido uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, tem buscado cada dia mais a Tua presença, tem buscado cada dia mais a Tua face, tem mergulhado nos rios do Espírito, tem adentrado, Pai, diante dos santos, tem desejado permanecer neste lugar, tem habitado no esconderijo do Altíssimo, Pai, isso para que naquele grande dia o Senhor nos encontre como aquelas virgens prudentes, com azeite na lamparina, Pai, e por estas portas nós possamos entrar juntamente contigo, estar com o Senhor nas regiões celestiais, Senhor, alcançar a magnitude da Tua presença, conhecer aquele que nos formou, aquele que nos criou, Pai, que esse seja o nosso sonho, que esse seja, Pai, o nosso propósito, que nós estejamos todos os dias determinados a buscar a Tua face e a viver na eternidade contigo, Pai. Assim eu oro, Pai, te agradeço por esta oportunidade, Pai, e peço para que o Senhor coloque sobre nós as armaduras de proteção, coloca sobre mim, sobre cada um dos Teus filhos, Pai, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé, espada do Espírito e as sandálias do Evangelho da paz, blindas com o sangue do Cordeiro, reveste com o óleo da Tua unção, blinda nossa casa, blinda nossa família, blinda tudo quanto carrega o nosso nome, Pai. Envia um exército de anjos, Pai. Posiciona eles, Pai, dentro da nossa casa. Coloca um edoma de fogo sobre o telhado das nossas casas. Pai, levanta muralhas de fogo em volta desta casa, Pai. E eu declaro em nome e na autoridade de Jesus, Pai, que somente a presença do Senhor, somente a presença do Espírito Santo é permitido dentro deste ambiente. Passa o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e janelas desta casa. E eu declaro
declaro, Pai, que assim como no tempo do Egito, as casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, o espírito da morte, Pai, não adentrou. Eu declaro que todas as casas, Pai, estão aqui representadas por estas pessoas. Recebem agora, Pai, essa marcação, essa blindagem com o sangue do Cordeiro. E eu declaro que o espírito da morte não entra, que o espírito da enfermidade não entra, que o espírito da miséria, da escassez, da pobreza também não tem autorização para entrar. Nenhum espírito maligno pode adentrar, porque Satanás não resiste, Pai, ao fogo da tua presença. Satanás não pode, Pai, contra o sangue de Jesus, que tem todo o poder, Pai. Sobre ti está toda a autoridade. Nós bem sabemos, Pai, que Satanás tem poder, mas o Senhor tem autoridade, e aquele que tem poder tem que se submeter àquele que tem autoridade. Por isso é no nome e na autoridade de Jesus, Pai, que eu declaro, Pai, todas estas coisas, que eu repreendo todo ataque maligno contra a minha vida, contra a vida, Pai, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Honra a nossa fé, honra as nossas renúncias, honra os nossos sacrifícios, honra a nossa dedicação. Faz justiça por mim, faz justiça pelos teus filhos, Pai. Tu és aquele pelo qual nos justifica, aquele que nos defende, Papai. Toma as nossas causas, Pai, diante de ti nesta manhã. Eu coloco diante do teu altar as minhas causas, as causas dos teus filhos. Eu coloco no teu altar todos os nossos acusadores, caluniadores, e peço para que o Senhor venha fazer justiça. Tenha um encontro com estas pessoas, liberta elas assim como o Senhor nos libertou, transforma elas assim como o Senhor nos transformou. Tenha um encontro com elas assim como o Senhor teve comigo. Nós estamos, Pai, há alguns dias, Pai, falando sobre Paulo, que estas pessoas, assim como Paulo, venham ter um encontro contigo neste caminho tortuoso em que está se andando, enquanto eles estão em direção a fazer as coisas que não te agrada. Que o Senhor neste caminho tenha um encontro com estas pessoas, que eles venham ver resplandecer do céu uma tão grande luz, Pai, a fim de se derramar sobre os pés e ouvir o Senhor, Pai, falar com eles, direcionando, Papai, eles, que eles venham diante deste encontro se arrepender, se converter e estar voltado para o propósito do Senhor, Pai. Assim eu oro e declaro nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, mais uma vez, eu esqueci de pegar minha água, mas tudo certo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Jamila, você também. Seja bem-vinda. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Vamos aqui iniciar a nossa leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor venha abençoar vocês, né? Grandiosa, que a glória de Deus seja derramada sobre a tua vida de forma recalcada, transbordante, sacudida. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Então aqui é Paulo, né, falando. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de comer? Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalho? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz as mesmas coisas? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordece o boi enquanto ele estiver debrulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é exatamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor,
Porque o lavrador, quando ara, e o debrulhador, quando debrulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas espirituais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, nós não temos ainda mais? Mas nós nunca usamos deste direito. Então aqui é Paulo falando, né, que eles eram dignos, né, de receber pelo salário deles, eles eram dignos, né? Ele está questionando, nós não somos dignos de receber, uma vez que nós estamos trabalhando no reino de Deus, logo o Senhor pode sim nos abençoar, logo o Senhor pode sim prover todas as coisas. Ele está aqui afirmando para aquele povo, né? São perguntas retóricas, perguntas pelo qual, né, ele mesmo vai perguntar e responder ao mesmo tempo. Mas ele vai dizer que da mesma forma que eles têm esse direito, eles nunca usaram desse direito, amém? Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, alimentando-se das coisas do templo e que servem diante do altar, participam do que é oferecido no altar? Então, né, ele está fazendo essa pergunta, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele afirma, né, aquele que está ali trabalhando no templo, que se alimenta das coisas do templo, tem direito de desfrutar daquilo que é também entregue no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Então aqui Paulo vai dizer que embora ele tivesse o direito, né, de receber, de ser beneficiado por aquilo que ele estava fazendo no reino de Deus, ele havia aberto mão daquilo, porque ele preferiu, né, somente pregar o evangelho a fim de que outras pessoas não usassem isso contra ele, né? E ele vai dizer que quando nós fazemos isso de livre vontade, nós temos recompensa, sem precisar pedir. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que ele não precisava requerer aquilo que ele tinha direito, porque a lei determinava aquilo. Porque ele sabia que quando ele fazia de bom coração, que quando ele fazia de livre e espontânea vontade, reconhecendo o que Jesus havia feito por ele, reconhecendo aquilo que o Senhor, né, já havia feito por ele. Então ele vai ali fazer aquilo, cumprir aquele chamado de livre e espontânea vontade, entendendo que a recompensa vem. O Senhor não fica devendo nada para ninguém e nós não precisamos requerer, né, do outro, não precisamos requerer do próximo, né, algum tipo de benefício por aquilo que nós estamos fazendo. Embora nós tenhamos sim o direito disso, né, de ser alimentado por aqueles que nós alimentamos. Era isso que Paulo estava dizendo. Mas ele abre mão disso, sabendo que o Senhor o recompensaria, porque ele estava ali de livre, espontânea vontade, com amor, com dedicação nas coisas do Senhor, né? E ele sabia também que aquele que fizesse isso pensando somente, né, fazendo somente por obrigação, ou pensando somente em receber algo, né, em troca, não era ele, né? Não caberia a ele a questionar sobre isso. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Então ele tinha os direitos dele, mas ele preferia não usar os direitos dele, tá bom? Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei,
Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Era muito sábio, não é não? Você concorda comigo? A sabedoria que, né, do Senhor que estava sobre Paulo, né? Ele vai se tornar escravo para pregar ao escravo. Ele vai se tornar fraco para pregar ao fraco, né? É muito discernimento e é muita sabedoria do Senhor agindo assim. Amém? Vamos continuar aqui. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você que pode, grifa aí o versículo de número 25. Eu vou repetir ele aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, um troféu, uma medalha, né, algo do tipo. Mas nós, aquele que anuncia o evangelho de Cristo, né? Nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele um meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aqui Paulo está dizendo que ele esmurra o corpo dele, fazendo dele o corpo dele de escravo. É o meu corpo, tornar o meu corpo escravo. É como se a minha mente fosse ali, né, o senhor do meu corpo e o meu corpo fosse o escravo. Então a minha mente vai mandar o comando para o meu corpo. O meu corpo não quer fazer, mas eu vou fazer. Lembra que no início eu falei com vocês que hoje eu orei na madrugada sem a mínima vontade de orar, o meu corpo não queria levantar da cama. Eu estava sentindo muitas dores e eu não queria levantar, mas a minha mente sabia que eu precisava fazer e o meu corpo teve que obedecer à minha mente, porque assim como Paulo afirma que ele fez do corpo dele escravo dele, aonde não é o meu corpo que determina o que eu vou fazer, não é o meu corpo que determina se eu vou orar, não é o meu corpo que determina se eu vou servir a Deus. A minha mente manda o comando para o meu corpo é escravo, é meu escravo e ele tem que me obedecer. Ele não quer fazer, a mão tá doendo, a perna tá doendo, a coluna tá doendo, mas o meu espírito, a minha mente está mandando o comando e eu vou fazer, e o meu corpo tem que obedecer. Nós precisamos aprender isso, a trabalhar a nossa mente, a preparar a nossa mente da mesma forma que ela é um campo de batalha, ela também comanda o nosso corpo, e é justamente por isso que Satanás lança as setas aonde? Na nossa mente, justamente para saber que é a mente que comanda o corpo. Então, se ele lança as setas ali na nossa mente e a gente começa a acreditar que nós não somos capazes, a gente começa a acreditar, né, que nós não vamos conseguir, ou começamos ali a pensar que as pessoas vão nos julgar. Então, essas setas são lançadas na nossa mente, porque até Satanás sabe, né, que a mente é poderosa para comandar todo o corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Marinês colocou aqui. Ah, tá conseguindo ver, só não tá conseguindo. Tá. Quando você entrou lá pelo link do Instagram, que você não conseguiu, né? Amém. Amanhã até tento mandar de uma outra forma, então. Louvado seja Deus. Então, até aqui, né? Deu para vocês entenderem, acredito. Eu quero trazer aqui para vocês, né? Nós lemos aí no versículo de número 25, eu pedi vocês para marcarem aí, para enfatizarem a questão desse exemplo que Paulo está dando, né, do atleta, e eu quero trazer aqui essas lições espirituais com base na vida de um atleta, né, que as pessoas estavam ali correndo, competindo a fim de ganhar, né, uma medalha, a fim de ganhar um prêmio, mas que iria se acabar, né? Mas a nossa corrida, a nossa competição, né, vamos dizer assim, é em prol de uma coroa que ela não vai, né, não vai perder a validade, de uma coroa que nós vamos ter ali por toda a eternidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Então, Paulo já conhecia naquela época, né? A Grécia já era conhecida pelos Jogos Olímpicos e tudo mais, né? Por isso que ele vai fazer essa comparação do obreiro com o atleta nesse versículo de número 25 que nós lemos, né? Vou ler uma outra versão para você. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Porém, uma incorruptível, né? Então ali aquele povo estava fazendo de tudo, né? Naqueles Jogos Olímpicos, atrás daquelas medalhas, né? Que iria se corromper, que iria se acabar. Contudo, ele vai trazer essa advertência, né? Que nós, porém, estamos ali, né? A nossa corrida, o nosso prêmio por algo que não vai se corromper, algo incorruptível. Amém? Então, o atleta ali, Paulo vai definir ele como uma pessoa treinada para competir, exercícios que desafiavam a sua capacidade física, até mesmo as suas habilidades, né? Existem alguns atletas que, para eles, né, competirem nessas modalidades, né, esportivas e olímpicas, eles vão além da capacidade física e até mesmo da habilidade deles. Eles treinam ali durante muito tempo para superar toda aquela habilidade a fim de que eles se tornem ali, né, vencedores. Amém? Da mesma forma, existe vários tipos, né, de serviço na obra do Senhor. E cada obreiro de Cristo, cada homem e mulher, né, de Cristo, aquele que serve no reino do Senhor, ele, na verdade, ele é um atleta também de Cristo, né? Ele está ali dedicado, ele está ali treinado para oferecer, né, o melhor da sua força no trabalho para Deus. Da mesma forma que o atleta, ele oferece o seu melhor e até mesmo acima daquilo que ele é capaz, ele prepara a mente dele, tem um preparamento da mente, um preparamento físico, né? Para ele poder ali competir, para poder exercer ali além dos limites da habilidade dele. Assim também deve ser o obreiro de Cristo, né? Ele deve permanecer ali dedicado, treinado, né, para fazer o melhor de você, dedicar o melhor da tua força, fazer com excelência o trabalho de Deus. Para Deus, nós não fazemos de qualquer forma. Para Deus, nós não fazemos da forma que nós queremos. Para Deus, nós fazemos o nosso melhor. Para Deus, nós dedicamos o que há de melhor em mim e você. Não significa que você precisa fazer coisas grandiosas, né? Mas você precisa fazer o seu melhor. O meu melhor é uma forma, o seu melhor é outra forma, né? Mas é o melhor de cada um de nós, com excelência. Servir a Deus com excelência. Não é de forma grandiosa, não é de forma deslumbrante, vamos dizer assim, não precisa ser feito algo, né, que às vezes você pensa bem assim, vou fazer um culto na minha casa, vamos reunir todo mundo, fazer um culto na minha casa, mas tem que ser algo grandioso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não, tem que ser o seu melhor, é dentro da sua capacidade, é dentro da tua habilidade, é dentro daquilo que está acessível a você. E o Senhor, conhecendo, vai saber que você está dedicando o seu melhor. Não espera você ter condições para poder montar um banquete, não espera ter condições de você alugar um espaço, não espera ter condições de você fazer algo grandioso. Se você tem, né, o que você tem, faça com o que você tem. Né? E o Senhor, sem dúvida, está reconhecendo ali o seu trabalho como obreiro de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, eu vou trazer para vocês aqui agora algumas referências sobre a importância, né, do atleta nas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, Paulo vai afirmar dizendo bem assim: se alguém também milita, não é coroado, se não milita legitimamente. Então, para ser coroado, é preciso, né, militar legitimamente. Então, Paulo já conhecia os Jogos, né, Olímpicos daquela época, eu falei com vocês, né? Já aconteciam desde os séculos, né? Não sei qual século, mas já acontecia há muito tempo. E ele sabia que uma das regras, né, que os atletas precisavam ali obedecer para ser coroado. Então, para ser coroado, os atletas na terra, os atletas, né, desta terra, eles têm alguns aspectos que é preciso, tem algumas regras que é preciso obedecer para que eles sejam coroados. Da mesma forma, os atletas do reino de Cristo, né, tem também algumas regras, tem aí os princípios que precisam ser obedecidos a fim de que nós sejamos coroados com a coroa incorruptível. Amém?
Paulo, ele, né, utilizou essa linguagem atlética em várias das suas epístolas, e 1 Coríntios, capítulo de número 9, né, que nós lemos aqui, o versículo 24 e 25, ele vai dizer que todos ali estão correndo no estádio, mas só levam um prêmio, mas ele está trazendo ali aquela referência, né, do prêmio que nós devemos correr atrás, que é a coroa incorruptível. Também no versículo que nós lemos, né, 24 e 25, ele vai estimular os atletas espirituais a serem competitivos, porque ele vai dizer assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele está ali induzindo, ele está ali incentivando, né, com que os atletas de Cristo venham ser competitivos a fim de desejar, mas é aquela competitividade saudável, não a fim de ser melhor que o outro, mas a fim de adquirir a coroa eterna. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, 25, também, é quando ele diz, né? Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, essa é a diferença daquele que está lutando a fim de requerer as coisas desta terra e aquele que está lutando, competindo a fim de, né, de requerer as coisas espirituais, tá? E no versículo 26, ele vai considerar ali o atleta como um atleta cristão, porque ele diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, mas como batendo no ar. Então ele está se referindo que ele ali também era um atleta, ele ali também estava numa competição, embora fosse com ele mesmo, com o corpo dele, mas ele também vai trazer essa referência. Em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14, Paulo vai usar uma linguagem ainda mais atlética, porque ele vai dizer assim: para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele continua trazendo, né, essa linguagem atlética quando ele diz que é para o alvo que nós devemos seguir, né, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, tá? Então, como ele era um atleta, obreiro de Deus, ele era um atleta, né, de Cristo, a verdade era ela, ele estava sempre ali se exercitando para alcançar a sua premiação, para subir ao pódio, para ser coroado por Jesus, né? Essa era a intencionalidade de Paulo diante de todas as coisas que ele estava ali fazendo. Amém? A Meire colocou aqui: uma vez por semana fizemos culto doméstico com o espaço que temos. É isso aí. É sobre fazer com o que nós temos. Você já imaginou se eu fosse esperar ter toda uma equipe de mídia, ter todo um suporte, ter toda a coisa para vir aqui fazer live? É fazer com o que eu tenho. Eu tenho um celular, eu tenho um suporte para colocar o celular, eu tenho um notebook, Senhor, é com o que eu tenho que eu estou fazendo. E à medida, né, que nós estamos fazendo ali, ele vai aumentando a nossa capacidade, ele vai aumentando os recursos também para nós fazermos aquilo, né? O segredo é começar, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Tem uma trendzinha que tá rolando aí pelo Instagram, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E o segredo é esse, o segredo é começar. Faça com o que você tem, dentro do que está acessível a você, dentro do que está disponível a você. Nós não precisamos esperar coisas grandiosas. O Senhor espera de nós obediência e não grandiosidade, né? Ele vai nos coroar não pela grandeza daquilo que nós fizemos, mas por ter feito em excelência. Tem tantas pessoas que servem a Deus de forma humilde, mas com excelência. Ele não espera de você, né, você falar palavras, né, você ter uma eloquência. Ele não espera você falar palavras complexas. Ele não espera você subir no púlpito com a melhor roupa, maquiada, com o melhor calçado. Não é disso que ele está esperando. Ele está esperando de você fazer com excelência dentro do que você tem, fazer com excelência dentro do seu entendimento, fazer com excelência dentro do teu grau de escolaridade, fazer com excelência com a roupa que você já tem, com tudo aquilo que já está acessível a você. Ele espera de você servir com excelência dentro do que você já tem disponível. Você não precisa esperar, né, grandes coisas para poder servir ao Senhor. Quem tem já grandes coisas, que sirva com grandes coisas, né? Porque também não vou ter eu, né, grandes coisas e servir com menos daquilo do que eu tenho. Mas se eu não tenho, eu vou fazer com o que eu tenho. O segredo é não deixar de fazer, e é sobre isso.
O Senhor não está olhando com qual roupa eu estou aqui todos os dias. O Senhor não está olhando com qual roupa você está indo para a igreja. Ele está olhando que se você está indo para a igreja dentro de você, a vestimenta interior. Ele não está olhando a nossa vestimenta exterior quando nós vamos servir a Ele. Ele está olhando como está a nossa vestimenta interior. Como está o nosso coração, como está a nossa alma, como está a nossa mente. Essa é a preocupação dele. E ali ele sabe, quando dentro de você está servindo na totalidade. Quando dentro de você o teu coração está revestido de gratidão, quando o seu coração está ali revestido de dependência, quando você está dentro de si reconhecendo Ele em todas as coisas, quando você está dentro de si glorificando por tudo que Ele faz, você agradece a Deus até mesmo por aquilo que Ele não fez, como uma forma de você declarando que você sabe quem Ele é, de que Ele vai fazer. É sobre isso que Ele está olhando. É o ser humano é que olha pelo lado, né, exterior. Você não vê que até mesmo Samuel, quando ele vai até a casa de Jessé, o Senhor, né, diz a ele para ir até a casa de Jessé, que ali seria ungido aquele pelo qual ele já havia escolhido como rei, que era Davi. Ele vai chegar lá, ele vai ver os irmãos, né, de Davi, altos, fortes, né, eu esqueci agora o nome do irmão, mas que o Senhor vai falar para Samuel naquele momento: Samuel, você vê como... Eu não vejo como o homem vê, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então o Senhor dizendo assim, olha só, as pessoas estão te olhando pela sua forma de falar. As pessoas estão julgando você ser ou não escolhido pela sua forma de se comportar, pela sua forma de vestir, ou até mesmo pela tua falta de escolaridade, sua falta de instrução. As pessoas estão medindo a sua capacidade, né, comparando e olhando relação do teu exterior, mas eu, Senhor, escolhi por conta do teu interior. Eu escolhi você por conta do teu coração, por saber da humildade, da bondade que há no teu coração. Justamente por conta disso, o Senhor não olhou a nossa condição intelectual, o Senhor não olhou a nossa condição financeira, o Senhor não olhou nem tão pouco a nossa condição familiar, não olhou para isso. Ele olhou para mim e para você e viu que dentro de nós há algo bom e por isso nos escolheu. Quando ele tem um encontro com Paulo, Paulo era aquele que perseguia os discípulos dos apóstolos do Senhor, era aquele que prendia. Era aquele que fazia tudo contrário à palavra do Senhor. Mas por que então o Senhor escolhe Paulo, mesmo Paulo sendo ali perseguidor? Paulo havia acabado de pegar cartas, né, para ir de encontro contra os apóstolos, para poder prender os apóstolos e todos aqueles que estavam anunciando o evangelho de Cristo. Por que então o Senhor escolhe Paulo? Se ele estivesse olhando para o exterior de Paulo, certamente Paulo não teria sido escolhido, mas eu creio de todo o meu coração que o Senhor olhou para dentro de Paulo e mesmo ele ainda sendo um homem pecador, Deus viu nele capacidade suficiente para usar ele no reino de Deus. E não cabe a mim e a você questionar quem o Senhor escolhe, por que o Senhor escolhe, quem o Senhor usa, como o Senhor usa. Não cabe a mim e a você se vivia no lamaçal do pecado, se era matador, se era roubador, né, se adulterava, se fornificava. Não importa, não cabe a mim e você. Não é sobre isso. O Senhor não escolhe olhando desta forma. O Senhor escolhe olhando o coração, olhando a capacidade de cada um de nós. E à medida, né, que Ele nos escolhe, que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai nos aperfeiçoando. Assim foi também com Paulo. Paulo, ao decorrer da caminhada dele, quanto mais ele fazia, mais o Senhor ia aperfeiçoando ele, ia aprimorando ele. Por isso que eu falo que o segredo é começar. Nós precisamos começar. E ali com o tempo, assim como o atleta não começa a carreira de atleta e logo ele se torna o vencedor da Olimpíada. Ele não decide ser um atleta hoje e amanhã ele já está ganhando o prêmio da Olimpíada. Não é assim. Tem todo um processo. Primeiro que até ele chegar a competir uma Olimpíada, ele já treinou muito, ele já participou muito de campeonatos pequenos, ele já esteve muito nos bastidores, ele já teve muito tempo por trás do holofote, né? Ele já teve muito tempo, né, fora do palco principal, até que então ele vai chegar a competir numa grande Olimpíada. E então, quando ele chega naquela grande Olimpíada, ele já está com a habilidade, ele já está com a capacidade, a
aprimorada, ainda maior, né? Por isso que ele está ali competindo, né? Aquela competição tão grandiosa, a fim de receber o troféu, a fim de receber a medalha. Assim somos eu e você. Quando o Senhor chegar, nos colocar à frente, quando o Senhor chegar a cumprir aquilo que ele tem já determinado para mim, para a tua vida, ele já nos capacitou, ele já nos preparou. Não foi assim Davi também? Samuel foi lá, ungiu Davi. Foi no mesmo instante, foi no dia seguinte que Davi sentou no trono e foi reinar e se tornou o rei? Não foi dessa forma. Samuel vai até lá, unge Davi, mas Davi faz o quê? Volta para o campo e continua a trabalhar naquilo que ele já fazia. Então o Senhor escolheu eu e você. Ele já usou alguém para falar comigo e com você que nós estamos escolhidos. E agora, nós vamos nos deixar engrandecer com isso? Não, nós vamos continuar a fazer de forma pequenininha, quietinha, no nosso cantinho, tudo aquilo que nós fazemos. Nossa oração em casa, nossa leitura da palavra, e à medida em que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, o Senhor vai nos usando. Daqui a pouco ele coloca você para pregar na sua casa, coloca você para pregar no seu trabalho, coloca você para pregar pro seu vizinho, aí daqui a pouco você começa a pregar na tua igreja, né? Daqui a pouco você começa a receber convites, né? E aí o Senhor vai aumentando, e o Senhor vai deixando disponível as redes sociais, e nós vamos fazendo. E à medida que nós vamos fazendo, o Senhor vai se agradando, e por conta disso, ele vai também nos aperfeiçoando. Claro que nós não dependemos, né, de um altar para ministrar. Nós podemos pregar no ônibus, em casa, para o vizinho, para qualquer outra pessoa. Mas eu quero que você entenda que à medida que você faça, o Senhor vai proporcionando. Às vezes o homem nos interrompe, nos impede, né, de estar em determinado altar, porque ele está olhando, né, para a nossa aparência. Mas como o Senhor não olha para a aparência, ele nos usa para o vizinho, ele nos usa, né, para o motorista do Uber, nos usa para a pessoa do ônibus, no trem, né, em qualquer lugar. Mas a verdade é que ele vê em nós essa capacidade. Ele olha para dentro de nós, assim como ele olhou para Davi, né? Ele nos escolhe, ele nos unge, e à medida que nós vamos estando ali, né, trabalhando para o Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando até que então nós venhamos nos assentar, né? Nos assentar no trono, assim como Davi. E muitas vezes ele faz exatamente assim como Davi. Ele colocou Davi para servir a Saul, né? Antes mesmo de Davi, né, sentar ao trono, antes mesmo de Davi ser ali coroado a rei, embora ele já havia sido ungido por Deus, ele ainda não havia sido coroado, mas antes dele receber aquela coroa do rei, ele vai ali servir ao rei. Porque eu sempre digo isso, né? E eu vou repetir: aquele que não sabe servir nunca será servido. Aquele que não serve com excelência não chegará ao nível master do Senhor. Se você não está sujeito e você não se submete a servir com excelência dentro daquilo que te tem, tão pouco o Senhor colocará você no lugar de destaque. Ele colocou Davi por conta da capacidade de Davi, porque ele olhou para dentro de Davi, ele viu capacidade suficiente, porque ele viu sem dúvida ali um coração bondoso, um coração, né, rendido a ele, sem sombra de dúvida, porque ele vai falar que Davi era o homem segundo o coração de Deus, embora Davi, né, tivesse cometido muitos pecados, mas ele sempre se arrependia, sempre se derramava aos pés do Senhor, declarava a dependência dele ao Senhor. Esse é o segredo. O segredo não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca errar, não é sobre nunca pecar. O segredo é que todas as vezes que nós errarmos, que nós pecarmos, nós fazermos assim como Davi, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e derramar aos pés do Senhor e pedir para que ele venha ali nos perdoar, nos purificar, né, e começar novamente. É sobre isso, né? Então, antes de tudo isso, Davi esteve ali servindo a Saul. Davi esteve ali tocando a harpa, a fim, né, que Saul estava perturbado, né? Os espíritos, né, estavam ali perturbando Saul, né? E Davi está ali tocando a harpa e ele se acalmava, ele vai, né, para dentro. Então o Senhor, ele sempre vai usar estratégias para nos colocar dentro do lugar que ele preparou para nós, entendeu? Então já estava preparado, já era o lugar reservado para Davi, né, estar naquele palácio, sentar naquele trono, mas antes o Senhor levou Davi lá servindo. O Senhor levou Davi lá, Davi já estava lá, mas ainda estava servindo. Por isso que nós precisamos servir em todos os lugares que nós estamos, até mesmo
quando vamos nos tornar líder, né? O líder não é aquele que quer a pessoa só servindo a ele. O bom líder é aquele que serve, né? Serve, e à medida que nós vamos servindo, o Senhor vai preparando nós também para servirmos. Então, o segredo é esse. E assim, nós vamos aprendendo com Cristo, assim nós vamos aumentando a nossa capacidade física, né? As nossas habilidades, nós vamos aumentando ali até mesmo aquilo que o Senhor nos entrega para nós, o nosso entendimento, né? O Senhor vai nos dando sabedoria, vai nos aprimorando, e com isso nós nos tornamos ali atletas de Cristo e recebemos aquela coroa que não se corrompe, né? A coroa incorruptível que dura assim para sempre, para a eternidade, onde naquele grande dia eu creio que nós estaremos com o Senhor e Ele colocará sobre a mim e sobre a tua cabeça esta coroa, amém? E sobre ela, né? Ele vai colocar as pedrinhas de tudo aquilo que nós fizemos nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês de forma grandiosa, de forma poderosa, né? Que a glória de Deus, né, seja sobre a tua vida de forma recalcada, transbordante, sacudida. Que essa presença permaneça aí permeando, né, no seu corpo, na sua alma, no teu espírito, na tua casa. Que onde você venha passar, essa presença venha te acompanhar, que por onde você passar, né, o perfume do Espírito Santo seja exalado através da tua vida, que ao olharem para você, as pessoas não vejam você, as pessoas vejam Cristo através de você, através não somente da sua fala, mas principalmente através do nosso comportamento, através da nossa atitude, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, às 15 horas, hoje ainda não temos meio-dia a nossa live no Instagram, tá? O propósito da nossa live profética vai ficar somente para 1º de março. Então, 1º de março, nós vamos ter a nossa live devocional aqui no YouTube, às 7 horas. No Instagram, meio-dia, de segunda a sexta, tá? E temos às 15 horas o meu irmão, que faz live também aqui no YouTube. Então, hoje tem live dele, você pode, né, assistir lá às 15 horas a live dele. E amanhã eu te espero aqui às 7 horas para nossa live devocional. Leia em casa o capítulo de número 10, 11 e 12, né, de 1 Coríntios, e amanhã nós vamos ler juntos, né, o capítulo de número 13, que é o capítulo que eu mais gosto no livro de 1 Coríntios, que vai falar sobre o amor, né, um assunto poderoso, um tema poderoso, indispensável, onde o Senhor vai nos trazer muitas lições, né, referente ao amor, né, as virtudes, né. Uma das maiores virtudes do cristianismo é essa, né? As 3 maiores virtudes é a fé, a esperança e o amor, né? E sobretudo que permaneça sempre o amor, amém? Então amanhã nós vamos falar sobre essas virtudes, né? Do cristianismo, as virtudes que o cristão deve carregar consigo: fé, esperança e amor. E o Senhor ainda vai dizer na palavra dele, né? Que sem amor de nada vale. Não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta orar, não adianta fazer nada se não for por amor, né? Assim como nós lemos hoje também que Paulo disse, né? Não é por obrigação, né, que faz, porque quando fazemos por obrigação, nós não somos recompensados pelo Senhor. Eu sempre digo também que não é que nós fazemos algo para o Senhor esperando a recompensa, mas nós fazemos sabendo que o Senhor vai nos recompensar. Essa é a diferença, né? Nós não somos interesseiros, não fazemos por interesse, mas sabemos que quando nós fazemos, o Senhor nos retribui, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, tudo aquilo que você faz para o Senhor, sem dúvida, Ele vai te recompensar. Sem dúvida, você vai colher tudo aquilo que você tem plantado no reino de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês de forma grandiosa. Amém? Te espero vocês aqui, então, amanhã, às 7 horas. E hoje, às 15 horas, você vai lá, né? As meninas colocaram aí o link do YouTube do meu irmão. Clica aí e vai lá também ser edificado, né, pela palavra de Deus. Tenho certeza que você vai ver Deus através da vida dele, vai ser tocado pela presença do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus.